Olá, vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, abrindo o tema hoje com vocês sobre a missão da igreja. E para isso nós vamos trabalhar muito a biografia de Robert Reid Calley, né? O médico, missionário e profeta, que inclusive eu me apoiei neste livro de Douglas Nassif Cardoso. Fala sobre Robert Reid Calley, médico, missionário e profeta, que me inspirou a trabalhar esse tema com a igreja. E ele também escreveu Práticas Pastorais, tá certo? E também me apoio em mais um livro, pequeno, mas muito bom de ser lido. Depois, quem quiser todas essas, o nome direitinho das literaturas, me pergunte, a gente repassa. Robert Reid Calley, um missionário, diplomata, na gênese do protestantismo luso-brasileiro. Então, meus amados, vamos trabalhar esse tema com vocês ao longo dos próximos domingos, tá bem? Espero que gostem. Convidem pessoas, repassem o link para as pessoas que você acha que se interessará pelo tema. Afinal de contas, a gente está abordando aqui, de uma maneira um tanto quanto sucinta, resumida, a vida toda do Robert Reid Calley, o fundador da Igreja Evangélica Congregacional, e eu estou trazendo algo de novo, eu estou ilustrando a história dele através de desenhos, não que eu tenha feito. Na verdade, até deixando aqui meus créditos, inclusive um beijo para o meu sobrinho Leonardo Pitbull, filho do Marcos e da Alaide, que me ajudou bastante fazendo alguns desenhos, tá bom? Então eu peço que vocês colaborem, dando atenção às aulas, comentando aí embaixo, depois a gente manda um retorno para vocês. Quem não é da Igreja Evangélica Congregacional, fica à vontade, pode assistir a aula. Não é algo só direcionado à igreja evangélica, é algo direcionado a toda pessoa de bem que quer entender um pouco mais da cultura protestante no nosso solo brasileiro. E vou pedir para vocês agora abrir em Romanos 8, 35. Já vou lendo aqui, depois você só confirma se é isso mesmo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a ansiedade? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Ou será a espada? Ou seja, a morte? Quero crer que nada nos separe do amor de Cristo. E é com muito amor, com muito carinho, então, que eu preparo esse estudo com vocês. Acreditando que não é a fome, não é a nudez, não é a ansiedade, não é o perigo da morte, não é a altura nem profundidade que vai lhe afastar do amor de Cristo. E é muito importante então a gente se sedimentar, né? Se solidificar nesse solo do Evangelho, nesse reino espiritual no qual vivemos, onde nós semeamos diariamente e esperamos vingar frutos, e que esses frutos vinguem com o regar do amor de Deus, com o regar da sua misericórdia e do consolo do Espírito Santo. Então nós vamos compartilhar com vocês nesses momentos sobre a vida desse homem, deste profeta, que muito ajudou a inserção do protestantismo em solo brasileiro e em outros solos também. Então vamos lá. O tema é a missão da igreja, considerando que a igreja não é aquele estabelecimento de alvenaria, de concreto, que você frequenta aos domingos, frequentava e agora não está podendo, só pela rede social. A igreja é você, a igreja sou eu. Como tal, nós temos uma missão e é disso que a gente vai falar. Desde o controle da nossa vida, que é de Deus, nós vamos ver isso na vida do Robert Reid Calley. A submissão, sim, essa é humana, é o seu livre-arbítrio, é a sua atitude, é a sua postura. O profissional de Deus, todos nós temos uma profissão, acredito, você que está do outro lado tem uma profissão, se não está preparando uma para poder exercitar, executar, e essa questão dessa profissão está a serviço dos céus. E aí nós vamos abordar a questão do missionário, a missão da igreja, a missão minha, a missão sua, tá? Você é um missionário? Somos missionários? Como é que está essa parte, essa página no seu livro da vida? Fala sobre o profeta de Deus, né? Aquele que denuncia o mal, denuncia o erro, aquele que faz a justiça, aquele que
não só faz por si a justiça, mas também pelo próximo e para o próximo, ok? E fecharemos toda a aula no final com o tema cidadão de Deus, tá bom? Então eu estou considerando esses seis temas para a gente falar da missão da igreja, tá ok? E aí eu quero que vocês nos acompanhem com carinho, esteja aí todo domingo conosco, compartilhando, comentando, a gente responde para você ao mesmo tempo. Então aqui eu trouxe uma ilustração, como eu disse, de Robert Calley, que é o pai de Robert Reid Calley, que está ali já contemplando a beleza do seu filhinho no colo da sua esposa Jane Reid. E ele já veio com a filha Jessie de casamento, ok? Essa menina aqui é uma criada da casa, ele era um homem abastado, um homem de muito dinheiro, tanto que quando ele falece, ele deixa uma boa situação para a família dele, principalmente para Karen, tá ok? E aqui nós temos a Jane, filha, tá bom? Então nós temos Jane Reid, mãe, Jane Reid Calley, filha, e Robert Calley, pai. E a Jessie Macready, filha de um casamento que ele tinha tido anteriormente. Então ele já veio para o casamento com a Jane, ele já veio de um casamento que ele tinha perdido a esposa. Então sozinho com a filha de 4 anos, ele vem, encontra a Jane, casa com ela. Tem uma filhinha que é a Jane, depois com um ano que ela está com 1 ano, nasce ali o Calley, tá ok? Então tá lá, essa é a família, nascimento em 8 de setembro de 1908, nome do pai, nome da mãe, e aí nós temos a irmãzinha, que quando ele nasce, essa irmã tem 1 ano, e a Jessie tem 4 anos, e eles estão aonde? Na Escócia, no condado de Lanark, tá? A Escócia, Reino Unido, Inglaterra, povo britânico. Então, para contextualizar, né, a gente vai aí falando essas coisas para vocês. Aqui nós temos o batismo de Robert Reid Calley, que se deu ao 38º dia, e você de repente está questionando, mas como assim? Batismo de criança? Pois é, não entraremos no mérito dessa questão, mas só esclarecendo, a Igreja Presbiteriana da Escócia, ela fazia, os presbiterianos até hoje fazem o batismo de criança, tá ok? E aí a criança está sendo batizada por aspersão. E continuando, eu vou passar para vocês agora o contexto histórico da ocasião do nascimento de Calley, ok? Então nós estamos na época do iluminismo se contrapondo ao absolutismo. Então, o que existia na época dominando? O absolutismo, a monarquia, o império dos reis, donos das terras. E você tinha então no absolutismo a monarquia em primeiro lugar, em segundo lugar a nobreza, em terceiro lugar o clero e o povo, até hoje, povo, ora, povo. Então, o iluminismo é uma ideia que surge de alguns intelectuais, filósofos que começam a questionar essa postura, essa desigualdade social, essa opressão que existia, o teocentrismo. Eles começam a questionar a igreja que soltavam as bulas papais há não muito tempo antes, 1821 tinha encerrado a Santa Inquisição. Nós estamos aqui em plena ação da Inquisição ainda nos países. E aí o que você tem? Você tem o iluminismo questionando tudo isso, questionando a fé e querendo sobrepor a fé com a razão. E daí vem o racionalismo, né? Vem a ideia científica, tudo passa pelo crivo da ciência, o liberalismo na economia, o liberalismo dentro da teologia também. Nós sofremos dentro da teologia com o liberalismo. Não sei se foi sofrimento ou se foi um amadurecimento, mais para dizer que foi um amadurecimento. E tudo isso se dá no mesmo tempo que você tem o protestantismo na esteira do colonialismo. Lembre-se que nós estamos falando da época dos feudais, de 1600, aí 1800. Nós temos os países como Inglaterra, Espanha, Portugal, avançando em outras terras, dominando povos, né? Em 1500 nós tivemos o descobrimento do Brasil. Então você está numa época que está florindo, né? Está florescendo muitas nações, entre elas o Brasil, que nós falaremos mais à frente.
E aí, por que está na esteira do colonialismo? Porque, na verdade, o protestantismo ele se aproveita desse colonialismo e vai para as terras para poder levar a palavra. No caso, com mais intensidade, a Igreja Católica, a cristandade, tá bem? Haja vista como chegaram aqui os portugueses e quiseram catequizar os índios e colocar goela abaixo, o evangelho, uma história que nós já conhecemos, que eu não preciso entrar no mérito da mesma. Mas só para poder deixar vocês situados dentro do ambiente sociocultural, político que existia na época. Tá ok? A fé se sobrepondo, a razão se sobrepondo à fé. E aí nós temos já um primeiro momento de tristeza na família dos Caleys, que é a morte de Robert Caley, o pai de Robert Reid Caley. E ele morre, deixa a sua filha Jess, órfã, que já é órfã de mãe, deixa a pequena Jane e o pequenino Caley, que ainda está no colo, apenas com 10 meses de vida. Então ele particularmente ele não sente essa primeira perda, tá certo? As suas irmãzinhas sim sentem mais, a sua esposa então nem se fala, e nós temos aqui então o seu sepultamento. E daí começa, quando o Caley começa a dar por si, nós vamos entender o porquê que ele tomou uma postura, né, indo ao ateísmo, se apegando ao iluminismo, à razão, à ciência. Não muito tempo depois, passado 5 anos, morre a Jane, né? E aí, para vocês entenderem, nós temos aqui o David Kay. Depois de 2 anos que Robert Caley morreu, Jane, sua esposa, viúva, casa-se com esse cidadão, David Kay. Ele, quando vem, ele já traz o James como filho, ele traz a Mary Kay, que no futuro, daqui um pouco vocês vão ver, é muito ligada ao Caley, porque ela é a mais velha dos irmãos, ela tem já aí 19 anos, tá certo? Então ela vai assumir o papel de mãe dessas crianças todas, ela vai cuidar dessas crianças todas. Nós temos lá no canto a Ana, nós temos também a Macready, filha de David Kay, e aqui nós temos Caley, tá? E a Jane, irmãzinha dele, lá no cantinho com sua boneca no colo. Então nós temos uma família que mais uma vez ficou desamparada de um tutor do lar. No caso, perdeu-se o pai, a mãe casa com um novo marido, esse marido a perde, então Caley agora está órfão de mãe e também está órfão de pai. Só tem os seus irmãos e ele muito pequeno, os irmãos grandes, então você perceba que ficou uma família de 7 pessoas, pai e 6 filhos para cuidar, tá? E Caley vai, depois que ele se converte e dando testemunhos, ele explica que esse homem não faltou em nada para ele como pai, mesmo sendo seu padrasto, ele não fazia diferenciação entre filhos, ele orava, ele o instruía na palavra de Deus, ele o carregava e o conduzia tal qual conduzia todos os seus filhos. Então, um homem de Deus, né? E nós percebemos aí a dificuldade que é agora, Caley já numa idade, que ele percebe que ele havia perdido a mãe e, de repente, perde o pai, perde a mãe e agora está praticamente desamparado. Sem contar que a filha de Caley, lembra? A Jess, de 4 anos, quando Caley nasceu, ela tinha 4 anos, ela quando morre a Jane, a mãe, a avó dela, a mãe dela, vem, busca, os avós maternos buscam a Jess. Então Caley ele tem 3 perdas, ele tem a perda do pai, ele tem a perda da mãe e uma perda de uma irmã que estava com ele desde quando ele nasceu. Então tudo isso vai sendo pesado, vai sendo opressor, vai colocando a dúvida, Deus existe? E aí, lembre-se, ele está numa escola, as escolas estão sendo modificadas por uma nova cultura, a cultura do iluminismo, a cultura da cientificidade, a cultura do questionamento, a cultura do liberalismo. Então agora o homem no centro, é antropocentrismo, não é mais o teocentrismo, então tudo agora é em volta deste homem.
E Kali, nessa nova condição, ele começa, lógico, de uma maneira reflexiva, a questionar esse Deus, controle de Deus. Mas ele questiona esse Deus que lhe tirou tantas pessoas, tá? E não obstante, Kali, quando ele passa pela idade de 8, 9 anos, ele é levado por um rio, afogando, brincando com seus irmãos, e pela graça divina, uma pessoa que estava por ali, um homem, pula na água, vai lá e salva a sua vida. Então, Kali, ele tem a sua vida marcada pela morte de pessoas à sua volta, e de repente essa morte querendo também tomá-lo, ceifá-lo. E ele, dentro de tantas frustrações e decepções e tanta tristeza, ele começa a questionar essa questão, a existência de Deus ou não, muito embora ele, com o pai e os irmãos, vão à igreja, frequentam, estão presentes também, o padrasto, o pai, o avô dele está presente também com ele, reforça muito a ideia de Deus na vida dele. A irmã Mary Kay é uma pessoa que vai estar sempre chamando pela atenção, pela consciência dele, mas ele vai se desgarrando da família, ele vai tomando um caminho de asceticismo, né? De ceticismo, desculpa. E com isso vai se desenvolvendo Kali nas escolas, nos seus pensamentos, com a família, e dessa forma ele acaba por voltar-se ao ateísmo. E aí Kali, ele na sua idade de 16 anos, ele começa a querer fazer uma escola superior. Ele pensa em fazer o quê? Medicina. Porque na medicina, penso, isso já é elucubração da minha parte, mas eu penso que, como ele viu a doença levando tantos embora que ele amava, ele começa a imaginar que através da medicina, através da profissão de farmacêutico, ele conseguiria minimizar as dores das pessoas, as curando de suas doenças. Então, Kali, ele parte para fazer a faculdade quando o seu avô e o seu padrasto insistiam que ele fizesse teologia. E ele, de maneira muito sensata, muito coerente, ele conversa com essas pessoas, ele diz: não me convém fazer algo no qual eu já não acredito mais. E ele parte, então, para fazer medicina. E aí ele vai se formar médico, farmacêutico, ele se forma com 18 anos, e aí ele se forma em medicina com 20 anos. E aí Kali está formado, está preparado para enfrentar o mundo agora de forma profissional. Ele que até então não tinha algo a oferecer ao mundo, ele se vê como profissional da ciência, da medicina, uma forma de minimizar as dores que ele tanto sofria, ele queria já minimizar nas outras pessoas. Por mais que ele esteja numa posição de ateu, no seu coração não deixa de haver um apego ao próximo, um apego ao cuidado, ao zelo com o próximo, ok? E tecendo esses comentários com vocês, ele nessa busca por não crer em Deus e buscar provar através da ciência que Deus não existia, Kali começa a fazer estudos microscópicos. Ele começa a investigar o campo do invisível, o campo que o olho nu não enxerga através do microscópio, e ele também invade o universo através do telescópio a verificar as velocidades das estrelas, as órbitas, as galáxias. Então ele se torna cada vez mais um homem voltado à ciência. E nessa volta que ele faz, que ele mergulha na ciência, Kali quer provar que Deus não existe. O que vocês me dizem? Ele vai conseguir provar que Deus não existe? O que Kali vai tirar como lição disso tudo? Então, eu peço que vocês não percam a próxima aula, esteja conosco. Essa aula hoje foi só para dar uma degustação, promete muito. Façam seus comentários aí embaixo, se tiverem perguntas, façam. Terei muito prazer em responder para vocês e vamos discutindo essa questão. E eu agradeço muito pela participação de todos. Fiquem com Deus.